Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui juntos para mais uma videoaula de história. Tudo pronto? Vamos lá? Bom, na aula passada, nós falamos sobre o processo de independência do nosso Brasil, do nosso país, e falamos também que o Brasil ficou independente e instituiu uma monarquia, né? Nós temos o governo do primeiro reinado, o imperador Dom Pedro I. Falamos dos principais acontecimentos desse período e falamos que Dom Pedro I renunciou. Pressionado, ele renunciou, foi para Portugal e deixou o filho dele aqui, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade quando o pai foi embora, né? E aí, professora, como é que uma criança de 5 anos de idade vai governar? Não vai, né? E aí a gente vai ter o período da história do Brasil que nós vamos estudar agora, a partir de agora. Esse período ficou conhecido como período regencial. Alguns historiadores dizem que esse período foi uma espécie de experiência republicana dentro da regência. Por quê, professora? Porque nós não temos um rei governando, portanto, não temos uma monarquia de fato, e nós temos representantes sendo escolhidos de forma indireta e ocupando esse cargo de regente do país. Tá bom? Então, essa experiência republicana, esse período regencial, foi um período bem conturbado, bem conflituoso da história do Brasil. Não só na disputa entre os grupos políticos que queriam ter os seus anseios atendidos, os seus desejos atendidos, mas de levantes e incitação da própria população, né? Da própria população que passava fome, que vivia em condições miseráveis, né? Então, a gente vai ter uma eclosão de revoltas espalhadas pelo Brasil nesse contexto. Então, um período bem conflituoso, bem complicado da história, bem conturbado, né? Da história do Brasil. E vai ali, ó, de 1831, quando Dom Pedro meteu o pé e renunciou e deixou o filho dele aqui com 5 anos de idade, e vai até 1840, quando esse mesmo filho, aos 14 anos de idade, vai ser decretada a maioridade dele e ele vai assumir o Brasil com apenas 14 anos de idade, né? Um adolescente. Imagina aí, vocês, um de vocês que tem aí, né, 14 anos já tendo que governar um país inteiro. Pois é, Dom Pedro II, ele foi preparado para ser imperador, né? E ele topou esse desafio. E o governo dele, ó, foi muito longo e foi bem positivo para o Brasil, né? A gente vai ver isso, tá bom? Então vamos lá, vem comigo, vamos lá. Período regencial. Esse período regencial, falei para vocês, vai da abdicação de Dom Pedro e até a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, do Pedrinho, tá bom? Bom, a princípio, esse período teve eram três pessoas, era uma regência trina. Três eram escolhidos, 3 homens eram escolhidos para ser regentes do Brasil, para dar andamento à vida política do Brasil, já que Dom Pedro II tinha 5 aninhos. Esse período ficou conhecido como regência trina. O que acontecia? Haviam grupos que brigavam, que tinham ideias diferentes. Tinha uma galera que queria que Dom Pedro I voltasse, tinha uma galera que queria que Dom Pedro até governasse, mas queria limitar o poder do imperador, queria que Dom Pedro primeiro não fosse tão autoritário, queria um rei, mas não queria um rei autoritário, tá? E tinha uma galera que nem queria rei, né? Então era assim uma confusão assim, né, política, de ideias políticas que se conflitavam. E aí eles tiveram a grande ideia de ter um representante de cada, portanto 3, né, para governar o país, só que deu ruim, né? E aí a gente vai ter, a partir de 1834, uma regência una, um único, tá? Representante, um único regente para governar o país durante esse período. Muitas revoltas, olha aqui, quantas revoltas nesse período de instabilidade, de ausência da figura do rei. Olha aqui, a gente vai ter, ó, a cabanagem, a gente vai ter a balaiada,
a gente vai ter, deixa eu colocar isso aqui para cima para vocês poderem visualizar. A Sabinada, a gente vai ter a Guerra de Farrapos. Professora, e essas revoltas? Anseios, desejos da classe média, da população, de mais participação política, de melhores condições de vida, de melhores condições de trabalho, tá? De contra o autoritarismo, de contra o excesso de controle da centralização do poder, querendo mais poder para a sua região, tá? E aí são muitas revoltas com caráter até separatista, como aqui o Rio Grande do Sul, né? A Guerra de Farrapos, de tornar essa região independente do restante do império, tá bom? Então, são muitas revoltas nesse contexto. Aqui eu coloquei algumas em especial, né, falando um pouquinho mais da cabanagem, depois vocês podem ler com mais calma, tá bom? A Sabinada, o mapinha ficou na frente ali, mas depois dá para vocês visualizarem, tá? Melhor. Tem uma revolta aqui importante nesse contexto, tá? Não que as outras não sejam, todas por melhores condições de vida, de trabalho, contra a centralização, enfim. Aqui, eu coloquei aqui para vocês a revolta dos malês, na Bahia, tá? Um movimento importante que aconteceu em Salvador, na província da Bahia, cujos personagens centrais eram escravos africanos islâmicos, né? De origem com religião islâmica, muçulmanos, tá? E eles sofriam muita discriminação, eram muito perseguidos por conta disso, né? E esses escravos, né, insatisfeitos, essas pessoas insatisfeitas com a escravidão, com a imposição do catolicismo, que era a religião oficial do Brasil, né, a Igreja Católica, eles vão se rebelar, tá? Numa revolta que ficou conhecida como Revolta dos Malês, tá bom? Bom, a Balaiada, aqui tem todas elas para vocês, tá? A Guerra dos Farrapos, não vou entrar em detalhes porque a gente tem pouco tempo. Depois vocês podem ler com calma, cada uma delas, tá bom? Ah, professora, e aí? Como é que esse período de tantas revoltas? Primeiro, como é que eles fizeram para conter essa revolta se o país não tinha, assim, ainda um exército muito organizado? Criação da Guarda Nacional, tá? Durante esse período. Duas coisas foram importantes. A criação da Guarda Nacional, que armava os homens ricos, né, os proprietários de terra e seus capangas no interior desse Brasil afora, permitindo com que eles, né, dava a esse homem proprietário de terra o título de coronel, e esses coronéis que se espalhavam pelo país eram responsáveis por conter, de forma mesmo violenta, tá, com seus muitos capangas, o exército que ele formava, vamos dizer assim, a Guarda Nacional, proteger o território para evitar a separação, a fusão, a divisão do território brasileiro e combater essas revoltas, tá bom? A Guarda Nacional, portanto, é importante. E a gente tem, com as regências unas, a instituição do chamado ato adicional, que foi uma lei que dava, que descentralizava o poder e dava autonomia para os estados, para as províncias, né? E também, depois, né, a gente tem, na verdade, duas regências mais importantes. A regência de Feijó, que era uma regência totalmente liberal, que descentralizou o poder, que atendeu aos anseios dos grupos mais liberais, e uma regência mais conservadora no final, que foi a de Araújo Lima, que, na verdade, tentou retirar todo o excesso de liberdade que foi dado durante do padre Feijó. O Araújo Lima foi tirando, né, a lei de interpretação do ato adicional, ele foi limitando o poder e foi centralizando de novo o poder. Bom, até que os liberais perceberam que não era mais possível, que precisava dar um jeito de resgatar a figura do imperador, até para haver o respeito e acalmar a população que se revoltava pelo país afora. Até porque a figura do rei sempre foi uma figura respeitada, contida no imaginário já daquela população brasileira. Tá? Então, o que eles fizeram? Golpe da maioridade, tá bom? Dom Pedro II, de acordo com a Constituição ali instituída, né? Dom Pedro II era considerado, pela Constituição, ele só seria considerado maior com 18 anos, mas eles deram um golpe, eles anteciparam, tá? Fundaram o Clube da Maioridade,
a campanha da maioridade, um movimento que antecipou, que acabou com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então, ao invés de assumir só com 18, ele assumiu o governo com 15. E quando Dom Pedro II assume, a gente tem início a um período chamado de Segundo Reinado. Né? Aqui a gente tem uma figura já de Dom Pedro bem idoso, né? Para vocês verem, ele começou a governar com 15 anos de idade e olha como ele terminou, né? Já bem idoso. Olha quanto tempo durou, ó, de 1840 a 1889, com a proclamação da República. Então, a gente tem um extenso período chamado de Segundo Reinado, tá bom? O que a gente tem que saber de Segundo Reinado? Olha aqui, o governo mais longo da história do Brasil, internamente, estabilidade, se acalmou-se os ânimos dentro do país, essas revoltas separatistas foram acalmadas, não é? No entanto, o Brasil teve alguns entraves internacionais com outros países, tá? E o café, a produção de café, a exportação do café, né, passou a ser o carro-chefe da economia brasileira, o produto mais exportado, mais importante, que mais gerava riquezas para o Brasil nesse contexto do Segundo Reinado, tá bom? Bom, no início do Segundo Reinado, existiam dois grandes grupos políticos, dois grupos de homens, né, que tinham interesses políticos e que tinham propriedade, que tinham participação política, voz política, dois grupos, um chamado conservador e o outro chamado liberal. Tá? Quem eram os conservadores? Tá? Os conservadores eram proprietários de terra, tá? Servidores públicos, grandes comerciantes. Tá? Quem eram os liberais? Os liberais eram profissionais liberais urbanos, vamos dizer, advogados, médicos, artesãos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente, ou seja, pequenos proprietários de terra, vamos dizer assim, tá bom? Então, profissionais liberais e pequenos proprietários de terra, artesãos, essa classe, mais classe média, vamos dizer assim. Tá? Em contrapartida, o Partido Conservador era formado pela elite e os grandes proprietários de terra. Esses dois partidos ganham força durante o governo de Dom Pedro II, e a gente vai ver aqui em cima o Dom Pedro II meio que funcionando como se ele fosse uma balança, ele tentando ali, né, equilibrar para não haver conflitos diretos entre esses dois grupos, né? Tá? Ele tentando ali manter esse equilíbrio entre liberais e conservadores, evitar esse choque entre esses dois grupos que pensavam e queriam coisas diferentes naquele contexto, tá bom? Bom, em 1840 vai ter um episódio importante que ficou conhecido como eleições do cacete, né? Os liberais eles foram acusados pelos conservadores de vencer nas urnas de forma fraudulenta e usando a violência. Tá? Professora, mas eleições para quê? Para ocupar os cargos próximos ao imperador, né? Para fazer parte da administração ali com o imperador, tá bom? E aí, Dom Pedro II, então, vai convocar novas eleições, tá? E em 1842, os partidos liberais de São Paulo e de Minas vão se revoltar contra isso, contra essa convocação de novas eleições do Dom Pedro, favorecendo os conservadores, né? E vão acabar presos. E só algum tempo depois que Dom Pedro vai libertar, né? Vai dar anistia para eles, vai perdoar o que eles fizeram. Tá bom? Durante o governo de Dom Pedro II, existiu uma coisa que foi chamada de parlamentarismo às avessas. Lembra que a gente falou agora há pouco de convocar eleições, de eleições? Pois é, a gente vai ter um parlamento que vai estar junto desse rei. Por que vai ser parlamentarismo às avessas? A gente vai entender aqui agora. Lembra da figura do Dom Pedro tentando equilibrar? Então, Dom Pedro vai colocar liberais e conservadores para ocupar esse parlamento, mas ele vai estar ali, né, nesse controle, nesse comando, tentando manter esse equilíbrio. Parlamentarismo às avessas. Olha aí, ó. Em 1847 foi introduzido no Brasil o sistema parlamentarista de governo, criado para diminuir o atrito. Olha como Dom Pedro II ele era esperto, né? Ele foi preparado para ser político. Né, para governar, na verdade, tá bom? Então, ele cria essa instituição do parlamentarismo às avessas, né? Ele implanta, na verdade, e aí para diminuir esse conflito entre liberais e conservadores, tá? Permitindo o rodízio,
ora a maioria do parlamento era liberal, ora a maioria do parlamento era conservadora, tá? Então, o imperador, ele nomeava o primeiro-ministro e depois eram convocadas eleições para os parlamentares. Então, pensa assim, vamos organizar isso daí. Dom Pedro escolheu o fulaninho, né? Dom Pedro escolheu João para João ser o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, então, vai convocar as eleições e essas eleições vão acontecer e um grupo de parlamentares vai se formar sob o comando desse primeiro-ministro que está sob o comando do imperador. Então, João obedece o imperador, João e todo mundo que vai compor, todos que vão ser eleitos e vão compor esse parlamento, tá bom? Então, nós vamos ter aí o Dom Pedro na cabeça, mas, ao mesmo tempo, fazendo toda essa articulação ali para manter a paz, vamos dizer assim, política no Brasil e conseguir governar, tá? Por que é chamado de às avessas, professora? Porque no regime parlamentarista normal, gente, o que acontece? O primeiro-ministro ele é eleito, né? O primeiro-ministro ele é escolhido, né? Assim como todos os outros parlamentares. E aqui a gente não vai ter um primeiro-ministro escolhido, a gente vai ter um primeiro-ministro indicado, uma pessoa de confiança do imperador Dom Pedro II, tá bom? Vamos continuar? É claro que essas atitudes de Dom Pedro II nem sempre vão agradar. E durante o governo dele, a gente vai ter uma revolta importante aqui, chamada de Revolta Praieira, que durou 2 anos, tá? De 1848 a 1850. Não precisa ficar preocupado com nomes e nem com datas, tá bom? É importante, no final eu vou dizer o que vocês têm que guardar na mente de mais importante assim. Aconteceu em Pernambuco, os liberais contrários ao monopólio dos portugueses no comércio e poucas famílias nas atividades açucareiras. Pernambuco é, desde a época, né, do Brasil colônia ainda, né, antes do processo de independência, uma região açucareira, de produção açucareira. Então, esse monopólio ali, por ainda famílias portuguesas, né, poucas famílias portuguesas, levantou uma crítica e uma revolta por parte dos liberais. Lembra que eu falei liberais? Profissionais liberais, a classe média, por esse domínio ali, e essa revolta vai acontecer, tá? Por um grupo que foi organizado, que foi chamado de Partido da Praia, em 1842, tá bom? Muito influenciado por ideias que estavam vindo de outros países naquele momento, tá bom? Bom, vão ser reprimidos, né? A gente não vai entrar muito em detalhes, mas eu coloquei para vocês, depois vocês podem ler com calma, tá? Tudo o que eles queriam, fizeram um manifesto defendendo o voto livre, universal, a liberdade de imprensa, a extinção do poder moderador. O poder moderador existia, lembra que eu falei? Quem está lá no topo do parlamentarismo? É Dom Pedro II, é o poder moderador, é dele. Foi lá atrás o pai dele, Dom Pedro I, que criou naquela Constituição de 1824, mas ela ainda estava valendo. Então, ele estava no topo, encabeçando. Então, eles queriam o fim do poder moderador, o fim do monopólio dos portugueses ainda sobre o comércio e mais liberdade para as províncias, tá bom? Eles tomaram a cidade de Olinda, atacaram a cidade de Recife, enfim, foram completamente sufocados, o movimento foi sufocado de forma violenta pela Guarda Nacional, que nós já vimos aqui, que já havia sido formada lá, e aqui vai ser importante também. Tá bom? A economia, falei que nesse período muito importante o café, né? O café é gerador de riquezas aí para o Estado, né, brasileiro, tá bom? Principalmente na região conhecida como Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, tá bom? A princípio no Vale do Paraíba e depois se expandindo para o Oeste Paulista. São Paulo, região de São Paulo, tá bom? O sistema da produção cafeeira, plantation, mesmo da cana-de-açúcar, grandes propriedades de terra, mão de obra escrava, tá? Aquele grande latifúndio, né? Aquela grande propriedade, onde o escravo africano era a principal mão de obra a princípio, tá bom? Bom, só que acontece que lá fora no mundo a escravidão já estava sendo combatida, né? E nós vamos ter uma lei em 1850
que vai proibir o tráfico de escravos, né? Países já tinham feito já tinham libertado os seus escravos, já tinham feito, né, posto fim, na verdade, à escravidão, e aí havia uma pressão aqui sobre o Brasil, né? Os ingleses, por exemplo, né, não aceitavam mais a escravidão, até porque escravo não é mercado consumidor, né? E os ingleses tinham grandes laços econômicos com o Brasil. Então começou toda uma pressão por parte dessa questão. E a primeira lei, assim, com esse intuito, né, sobre a escravidão, foi a do tráfico, a proibição do tráfico negreiro em 1850. Então parou de chegar escravo aqui. Tá bom? Parou de chegar escravo, e aí, quem vai trabalhar nas lavouras de café? Como é que vai ficar, professora? Foi aí que a gente começa a ter as grandes levas, a chegada de muitos imigrantes europeus que vieram para cá trabalhar. Dois tipos de sistema, né? Foi patrocinado pelo governo aí para trazer, para chamar essa mão de obra aqui do imigrante europeu para o Brasil, substituindo a mão de obra escrava, né? O sistema de parceria e o sistema de colonato. O sistema de parceria, os fazendeiros financiavam a vinda desses imigrantes para cá com as suas famílias, tá? Instalavam essas pessoas e trocavam uma parte da produção, como se fosse alimento em troca do trabalho, né? E a pessoa tinha que trabalhar até pagar essa viagem toda que vem para cá, enfim. O sistema de parceria seria o governo, o Dom Pedro II, o governo patrocinando essa vinda, bancando essa vinda para cá. E nós temos, após 1850, aqui o sistema de colonato. Deixa eu colocar mais isso aqui para cima, para a gente conseguir ler direitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, consegui. Bom, e aí, o sistema de colonato. O governo paga a viagem, o fazendeiro, no primeiro ano da estadia no Brasil, né, o imigrante recebe um salário fixo anual e tem um rendimento variável conforme a colheita. Aqui, o governo brasileiro paga a vinda e o fazendeiro depois arca com todas as despesas e paga um salário para esse imigrante. Lembra que lá em cima, quando a gente fala da parceria, aqui a gente não está vendo, muitos queriam vir para cá em busca de melhores condições de vida, de trabalho, né? E muitos até com busca de sobreviver mesmo, tá? E aí a gente tem o sistema de parceria, os fazendeiros financiando a vinda, olha lá, até 1850 era particular que financiava essa vinda. Desculpa se eu falei alguma coisa diferente anteriormente, mas vamos lá, professora, com calma. Os imigrantes, beleza, proibiu o tráfico de escravos, diminuiu a mão de obra de escravo africano na produção cafeeira, precisava de mão de obra. Até 1850, eram os particulares que bancavam isso com o sistema de parceria. Após a proibição do tráfico de escravos, é o governo brasileiro, Dom Pedro II, que vai fazer isso. Tá bom? Então, desculpa, só corrigindo, até 1850 era o particular, o próprio fazendeiro, que fazia isso para ter mão de obra. A partir de 1850, com a proibição do tráfico de escravos, é o governo que vai estar incentivando essa vinda de imigrantes para cá e vai estar patrocinando, tá bom, gente? Olha, aqui eu botei já falando mais da questão cafeeira, tá bom? A terra que era favorável ao cultivo do café, os proprietários de terra paulista. Durante o segundo reinado também a gente vai ter um surto industrial, a segunda metade, né, do século XIX, um surto industrial. Principais motivos, a gente vai ter a Inglaterra elevando muitos impostos sobre os produtos que vinham de lá, né? Então, nós vamos ter aqui um surto, o iniciozinho de uma industrialização, tá? 1850, a lei que eu falei que proibiu a vinda dos escravos é a Lei Eusébio de Queiroz, tá bom? Aqui, um cara importante na industrialização do Brasil, o famoso Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, um grande empresário, né, que trouxe para o Brasil companhias de bonde, de navegação, iluminação urbana, né, o telégrafo, as estradas de ferro, tá? Esse cara muito importante, um grande empresário naquele contexto que acabou falindo porque não teve muito apoio de Dom Pedro II, tá bom? Bom, a política externa, como é que o Brasil estava nesse período? Esse período foi marcado por desentendimentos entre com a Inglaterra e com países aqui
vizinhos nossos da América do Sul, tá bom? Aqui a questão triste, ela é importante nesse desentendimento com os ingleses, né? Aí eu coloquei aqui especificando para vocês, né? O governo brasileiro teve que houve um desentendimento ali, acabou que um embaixador britânico exigiu uma indenização do Brasil, pedindo desculpas pelo naufrágio de uma embarcação inglesa no litoral brasileiro, enfim. O Brasil foi obrigado a pagar a indenização, houve um desentendimento entre o governo brasileiro, Dom Pedro II, e a Inglaterra. A gente não vai precisar entrar em detalhes, depois vocês podem ler com calma, tá bom? Uma coisa super importante durante o governo de Dom Pedro II é a Guerra do Paraguai, até porque o exército que vai participar da Guerra do Paraguai aqui, formado, ele vai estar diretamente ligado à queda de Dom Pedro II, ao fim do governo de Dom Pedro II, tá? Então, olha aqui. Durante o governo de Dom Pedro II, a gente vai ter a famosa Guerra do Paraguai, entre 1865 e 1870, tá? Desde a sua independência, o Paraguai era um pequeno país isolado no interior do continente. Não despertava muito interesse. Acontece que houve um surto de crescimento nesse país, Paraguai, uma super eficiência dos seus serviços, e o Paraguai estava despontando sob o governo de Solano Lopes, tá? Estava crescendo muito. É claro que a Inglaterra não vai aceitar, né, uma potência sul-americana como assim. Não, e a Inglaterra vai incentivar o Brasil e outros países a se juntarem para lutar contra o Paraguai. Tá? O Paraguai, nessa guerra do Paraguai, o Paraguai vai ter a sua indústria toda destruída, tá? E nós vai ter um total atraso, um total dizimação. Né? Hoje em dia, quando a gente fala Paraguai, a gente pensa em quê? Pirataria, em sucata, né? Enfim. Tem muito a ver com esse período aqui da história, que o Paraguai estava se tornando uma superpotência e foi completamente destruído durante esse contexto da Guerra do Paraguai. Tá bom? O Brasil saiu vencedor, no entanto, devendo mais à Inglaterra do que já devia antes. Tá? O Brasil se aliou à Argentina nessa luta contra o Paraguai. Tá bom? A crise do Império, para a gente fechar. Apesar da prosperidade, da industrialização, né, da modernização, da produção cafeeira, apesar da prosperidade do Império de Dom Pedro II, a estrutura socioeconômica brasileira sofreu profundas mudanças. Tá? E o fim da monarquia foi o resultado, principalmente da ruptura, da perda do apoio de Dom Pedro de Dom Pedro II, de 3 grupos. Dom Pedro II ele vai perder o apoio da Igreja Católica, ele vai perder o apoio do Exército e ele vai perder o apoio dos fazendeiros, da aristocracia escravista. Tá? Por quê? Porque durante o governo de Dom Pedro II, como eu falei com vocês, houve uma série de pressões externas, principalmente dos ingleses, pelo fim da escravidão. Então, acabou não colocando aqui, mas uma série de leis abolicionistas vão sendo implementadas e o movimento abolicionista cresce muito nesse contexto, tá bom? E aí a gente vai ter a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, tá? Todo o processo de libertação dos escravos no Brasil foi um longo processo. Foi de lei em lei. Começou com Eusébio de Queiroz, aí veio, né, aos pouquinhos, até a gente chegar na Lei Áurea, né, de 13 de maio de 1888, tá bom? Durante ainda o governo de Dom Pedro II, tá? Então, Dom Pedro II ele vai bater de frente com 3 grandes grupos e vai perder o apoio desses grupos e vai acabar sendo deposto, né? Tendo que sair do poder, e aí a gente vai ter a proclamação da República no Brasil. Eu não vou entrar em maiores detalhes agora, né? Porque quando vocês forem estudar a proclamação da República, vocês vão vai falar um pouquinho da crise do Império, tá bom? A questão abolicionista é importante, ó, botei aqui para vocês, né? A pressão inglesa, tá? A pressão interna da classe média, dos jornalistas, dos militares, tá bom? Dos próprios escravos libertos que conseguiam comprar sua liberdade, tá bom? Aí várias leis, ó, coloquei para vocês, leis que iam empurrando com a barriga a escravidão, mas ia amenizando de pouquinho em pouquinho. A lei do ventre livre, que tornou livre todos os escravos, filhos de escravos,
na verdade, tornou livre todos os filhos de escravos, a lei dos sexagenários, que determinava a libertação dos escravos maiores por mais de 60 anos, tá? Aí a gente tem, em 1888, a Lei Áurea, tá bom? Assinada pela princesa Isabel, tá? E aí a gente tem o fim da escravidão, que desagradou os fazendeiros, porque, olha, os escravos foram libertos, mas o Estado, né, os fazendeiros queriam que o governo pagasse uma indenização pela libertação dos escravos, e isso não foi feito. Então, é claro que com o fim da escravidão em 1888, Dom Pedro perdeu o apoio da classe fazendeira escravista, né? O que gerou prejuízo para eles. E aí, um ano depois, a gente tem a saída de Dom Pedro II, da família real, né, que foi convidada a se retirar do país e a proclamação da República. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, né? E fim, né? Só que não. Vocês têm formulários para fazer na próxima semana, né? Tem exercícios, tá? É isso. Beijo. Fica com Deus, se cuidem, até a próxima aula.